Ok. Olá, obrigada por virem mais um Temos de Falar aqui na Livraria Barata, no lugar de cultura. Hoje tenho aqui a Odete e a Rafaela Jacinto comigo e gostava de dar-vos boas-vindas e agradecer por virem hoje. Éramos para ter conversado em setembro, mas não foi possível. E pronto, vai ser esta a nossa última conversa do ano. Estamos todas muito nervosas. Eu acho que calha bem, porque ambas têm livros novos para nos falar, para nos mostrar. E também queria falar um pouco da vossa ligação, porque vocês já estiveram juntas em espetáculos e também colaboraram no teu primeiro livro, Rafaela. Portanto, a Odete fez a ilustração da capa, e tu escreveste os poemas e foi a tua primeira edição com a Dor da Correia. E agora voltaste a publicar com eles. Queres falar de como começou esse processo de colaboração, dessa amizade? Vá, bem coisa. Ai, eu acho que nós conhecemos desde que? Ou seja, sim, no espetáculo da Praga, do Teatro de Praga. Fizemos o Despertar da Primavera com os pais, juntas. Foi aí que nos conhecemos. Como é que surge a colaboração? Fiz assim aquelas mensagens de Instagram. Olá, podes fazer a minha capa. Porque eu já gostava muito das coisas da Odete e... Não, é que ela tem que aproximar. Sim. Ok. Chegas a cadeira para a frente. Está aqui a capa. Eu pedi assim um híbrido entre o barroco... Mentira, não Não pediste foi? nada, não pediste nada. Não. Não disseste só uma distração. É que bateu completamente certo com o que eu queria, então. E mais? O que é que eu posso dizer? Mas leste o texto primeiro? Como é que veio essa... Sim, a Rafaela mandou-me algumas coisas, eu lembro-me de ter lido. Eu estar aqui a falar do processo de criar uma imagem, nossa! E foi essencialmente isso, foi ler os poemas de Rafaela. Eu lembro que na altura aquilo que me sobressaía mais foi assim uma dimensão meia fetiche, assim uma coisa meia sexual, brincalhona, enfim. E foi assim, não sei, era muito playful mesmo em termos de linguagem, lembro-me de desenhar. Os poemas da Rafaela são um bocadinho atrevidos. É isso. Obrigada, é essa a palavra que me procurava. E pronto, acho que saiu essa imagem que é só brincalhona e divertida. E ficou. E de onde veio este título, Regina? Ai. Opa, para já, quando eu falei com o Nuno para arranjarmos um título, ele disse que para eu escolher um dos meus títulos dos poemas que já tinha, e o Regime porque... não sei explicar isto, estou muito confuso. Porque acho que é meio brincalhão, meio atrevido, mas também é muito conservador em alguns aspectos. E eu queria que isso ficasse conservador irónico, mas que ficasse gravado, então pronto, Regime. E agora fizeste uma coisa má. E agora fiz uma coisa má. Não, porque eu acho que é muito interessante entender os títulos que são as coisas. Não é? E é o primeiro contacto que as pessoas têm com o nosso trabalho, porque não o conhecem, não é? Então, gostava de saber como é que isso surge para ti, esse processo de escolha, ou como é que foi diferente do primeiro para o segundo livro. Que coisa má é essa? E há um texto aí que se chama também Fiz uma Coisa Má. O primeiro, sim, eu queria que houvesse uma ligação entre os dois, não é? Mas no primeiro acho que escolhia escolhia os poemas primeiro e depois atribuía títulos segundo aquilo que eu achava que batia. Neste não, comecei por escrever, fiz uma lista de títulos e a partir daí é que escrevi os poemas, portanto. Fiz assim páginas e páginas de títulos e depois fui vendo. Mas depois mudei tudo, porque isto não fica nada bem aqui. Pronto, foi assim um processo diferente de escolha, mas gostava que tivessem os dois ligados, daí ter pegado em vários títulos e pronto, continuando a história. E como é que chegas a uma editora independente como a Dor da Correia? Isso é importante para ti também, porque para quem não está assim tão estabelecido, como
uma carreira tão maturada em termos de escrita, acabamos por recorrer mais às editoras independentes. Como é que foi esse processo para ti? Com o Nuno? Eu nunca confiei muito na minha escrita, portanto foi assim uma coisa de... Foi uma amiga minha que me disse para enviar o... Eu tinha um manuscrito, tinha escrito vários cadernos e compilei tudo. E enviei para o Nuno porque já me tinham falado dele e pronto, que era uma editora muito fixe. E o André Tudósio também já tinha alguns livros publicados e pronto, aconselharam. Pronto, e o Nuno gostou imenso e disse que queria muito publicar. E eu fiquei muito contente. Pronto. Queres ler alguma coisa? Lê tu, por favor. Pronto, então, vamos ler. Se agora tenho de procurar aqui. Qual é que queres? Queres a primeira? Não, vou ler. Eu primeiro pensei no. Eu pensei em livros do primeiro, mas depois estava-me a divertir tanto com o segundo que fiquei curiosa aqui com algumas coisas. Portanto, vou ler e depois, se quiseres, comentar alguma coisa. Deixa eu só coincidir com as minhas. Festa da Romba. E o meu coração se põe triste, contemplando a cidade. Há uma vaga pradegueiro ao fundo da rua, os bolsos cheios de coca, um aquecedor a óleo jocel, os pratinhos da avó com ervilhas e ovos. São José. Não sei como é que o sol não se apaga quando cai no oceano. Contemplação. Como se escreve o amor? É preciso mudar a ordem da poesia, dançar a pomba, evitar afogamentos, ser Noé, cheirar a oliveira, ungir os mortos e partilhar o pão. Este vou ler porque tu disseste isto há bocado no áudio, esta palavra, e pensei, o que é que isto quer dizer? E agora o poema responde. A palpação. A facilidade com que me apaixono era até agora algo que desconhecia. Esbanjo o amor, mas tenho cardiomegalia, que é como quem diz, o coração maior que a caixa. É muito bonito, eu acho que este livro tem coisas muito, muito bonitas. Queres ler um bocadinho? Quero saber a tua voz, Sim, claro. a voz da autora ao ler os poemas. Pode ser este aqui, do lado. Mas outra está Mas depois vais ler outros. Vou ler o livro da Odete. Sim, sim. Também pode ser. Ok. Ilusão. Hoje decidi despedir-me da sombra, mas temo que a primavera seja apenas o reflexo de um andorinhão a engolir um inseto nocivo. É assim, é curto. Queres ler o Fiz uma coisa má? Eu tenho uma lista. Diz-me um. Não, pode ser esse. Isto é Fiz uma coisa spoiler, má. isto é spoiler. É spoiler. Depois as pessoas não compram o livro. Vão comprar, vão comprar. Ok. Mas está assim, bacana. Hoje ao acordar, apontei os sonhos que tive, reprogramei o cérebro, disse que me achava bonita, fiz café, torradas com manteiga e doce de ameixa, mergulhei a cara em gelo, contei as calorias e apertei a coxa. Depois sentei-me na cadeira azul do jardim, voltei a levantar-me, dei de comer aos pássaros, apanhei limões, remexi na garrafeira, contei as datas e somei aos dias. Pensei nos homens que seduzi e nas mulheres a que menti, no inevitável peso da culpa e na espiritualidade inaciana. No final restou a máquina de medir a tensão, o terço da voz esmeralda, as palavras violentas e este silêncio tão grande, a certeza de ter sido abandonada por Deus. Tens mais algum? Não. Se tem, deixa-me Não, ver. deixa eu ver. Está bem, está bem. Pronto, depois leio. Daqui a bocadinho. Queres falar dessa questão da dimensão
da espiritualidade na tua escrita e na tua. Temos de ir, não é? Acho que é. Quando nos conhecemos numa residência artística do Celestial Bodies e falaste nessa questão de ligar a espiritualidade e o cristianismo à queerness. Muito gostava que falasses disso, porque é algo que claramente está presente na tua escrita. Até também falámos do Daniel Faria, que é um poeta que ambas gostamos muito. Isto é o que temos de falar. Pois é. Não sei se eu não te enganei. Ai, como é que eu pego nisto? Então, pronto, eu tento fazer uma desconstrução daquilo que é a teologia. A teologia mainstream, pronto, patriarcal, blá. E pronto, estou a fazer um mestrado de História e Cultura das Religiões e estou focada no tema da... Já trouxe aqui um livro e tudo. Também podes ler se quiseres. Mas a teologia feminista na história. Esse nunca É por acaso, era para ti, se quiseres. Obrigada. Isto já parece mesmo um programa de televisão. Pronto, e quem escreveu esse livro foi a Teresa Forcadas, uma monja beneditina com quem eu conhecia já há uns anos, quando estava a filmar o Patos Etos Logos, que é uma trilogia do Joaquim Pinto e do Nuno Leonel, que estreou agora. Só assim para resumir, é um filme de 11 horas, tem 3 partes e segue a história de 3 mulheres em 3 tempos diferentes. 2017, 2028 e 2038. E a ideia é ligá-las, estas personagens, a personagens históricas femininas que foram apagadas, Maria Madalena, a Simone Weil, a Santa Perpétua, a Vitória Colonna e muitas. E esta minha ligação com a teologia e a queerness foi porque na altura tive este contacto com alguns textos destas autoras e consegui falar com a Teresa, que também as estudou a Hildegarda von Bingen também, que nos liga um bocadinho, e que me explicou assim, disse uma frase, assim, completamente. Pois a teologia sempre foi feita por mulheres, não sei qual é o espanto. É sério, que é isto que eu ando a aprender. Estou completamente. Pronto, e fui estudar a História e Cultura das Religiões, porque também tive um processo de conversão ao cristianismo, mas não fazia sentido nenhum estar ligada ao catolicismo, portanto, separando as águas, não é? O cristianismo não tem nada a ver com o catolicismo. Queres explicar muito rapidamente? Se nem todas as pessoas estão ligadas a isso. Pronto, o cristianismo não tem nada a ver com o catolicismo, embora possam estar intimamente ligados. O catolicismo faz uso do cristianismo. O cristianismo é um bocado como uma filosofia, não é propriamente uma religião. Não sei se isto faz sentido. Faz? Faz? Conseguem? Pronto, depende, exato. O que é que eu ia dizer? Agora perdi-me. Pronto, esta divisão do cristianismo e do catolicismo. Na Bíblia propriamente dita, a Igreja Católica nunca é referida, portanto, não faz sentido nenhum a forma como está aproveitado hoje em dia, ou como é ensinado hoje em dia. E esta desconstrução vem de aproveitar também os textos, os evangelhos apócrifos, portanto, da Maria Madalena, do apóstolo Tiago, e perceber o quão a Igreja está desatualizada e faz usufruto de uma filosofia, pode ou não ser, para um meio de controle, não é, da sociedade, sem qualquer respeito por aquilo que é a gênese do cristianismo. E então eu tento ir buscar ao cristianismo arcaico os valores iniciais, não é? Pronto, igualdade, fraternidade, mas sobretudo a ideia de que, em relação à teologia feminista,
de que já havia diaconisas, portanto não eram os homens que davam celebravam as missas, quer dizer, eram as diaconisas. E a ideia da sororidade das vítimas, dos desprotegidos, dos marginalizados, etc. Quer dizer, é disso que é feito o cristianismo, portanto, claro que está associado ao queerness, na minha opinião. Aceito o contrário. Mas pronto. E mais? O que eu posso falar mais? Pronto, isto está muito ligado à minha vivência. Não consigo, como o Daniel também, não consigo fazer essa. E vou muito ao mosteiro do Daniel também e conheço lá as pessoas e consigo perceber porque é que ele era tão querido lá. Porque há lá uma monja que é a irmã Cristina e ela era muito amiga do Daniel. E eu falei com ela e disse: o nosso Daniel, mas o Daniel Faria? Sim, o nosso Daniel Faria, então, fazia umas peças lindas lá, nós íamos todas ver. Pronto, e a morte dele foi assim uma surpresa lá, completamente, mas pronto, aquela ideia de clausura também afasta um bocado as pessoas, em alguns aspectos, portanto eles não repararam na morte dele, foi assim uma coisa um bocado caótica na altura, mas pronto, vamos por aí. Ai, falando muito já. Ai, eu adorei. Podes descansar, vamos para a Adete, também publicaste, este é o teu primeiro livro, certo? E publicaste pela Contra Books, que também é uma editora independente. Como é que chegamos a este processo também? Ao título, Ui, Elder são duas Fun perguntas, and Other não é? Stone Writings. Vão ser muitas mais? Não. São muitas mais. Então, eu fiz uma peça no mate que tinha um livro que acompanhava a peça e Pedro e Alice, que são as editoras da Pântano, leram e ficaram: Odete, não queres lançar isto tipo num livro a sério? E assim, não, obrigada. E de repente tipo, surgiu a ideia de lançar um chapbook em vez de um livro, o que me pareceu muito mais muito mais justo, porque não tinha lançado absolutamente nada, mas depois eu mandei-lhes um manuscrito inteiro, a versão uncensored do livrinho do mar, a versão completa. Eles ficaram assim: não, vamos ter que. Isto tem muitas páginas para um chapbook, vamos fazer um livro a sério. E fiquei tipo: ok. E depois tivemos um trabalho de rever, porque isto é em inglês, porque a Pântano tem esta premissa de lançar autores portugueses em inglês, porque eles têm este circuito internacional ao qual enviam os livros, pronto. Então houve muito trabalho também de estudar a linguagem inglesa, que não é a minha primeira linguagem, tentar Mas tu acertar tinhas escrito algumas coisas originalmente em inglês? Sim, e o outras livro em sempre foi português? bilingue, foi inglês-português, mas houve algumas coisas que, mesmo em termos de inglês, que precisavam de ser corrigidas, pronto. Enfim, todo um trabalho de revisão. E a partir daí, depois dessa revisão, é que surgiu mesmo este livro, porque com a revisão surgiram outros textos e outras coisas. E o livro vai ficar cada vez maior. Não é muito grande, mas era mais pequenino. E foi assim que surgiu. E eu titulei em inglês exatamente por causa do contexto da Pântano. E ele chama-se The Elder Fan and Other Stone Writings, por duas coisas. Primeiro, porque o livro é uma espécie de narrativa, ou melhor, eu uso a poesia no sentido mais. Porque me permite usar a linguagem de uma perspectiva um bocadinho mais livre e brincar com conceitos, ideias e formas visuais. E de repente eu queria compor uma narrativa, mas infelizmente eu não sei escrever prosa, no sentido mais tipo mais convencional do termo. Então a poesia permitia-me envolver algumas coisas num mistério e compor esta narrativa de maneira um bocadinho mais livre. Então, de repente, eu uma vez estava a escrever e vi um meme sobre a comunidade trans que era.
como é que eu vou descrever isto sem vocês verem o meme, mas vou tentar. Que era tipo quando outras femmes na comunidade LGBT me começam a chamar Elder, pronto, era assim uma cena. E eu fiquei tipo, ai, não acredito. Depois olhei para a minha volta e é tipo, ai, eu sou mesmo de Elder Femme. E fiquei a sentir-me muito awkward. E há esta piada na comunidade trans de seres tipo da tua idade, no sentido convencional do termo, não importar, porque há os trans years. Então, pronto, há as pessoas novas em trans years que acabaram de a começar a vida enquanto trans, entre aspas, né? Isto também é um conceito debatível, mas é as pessoas que já estão há 10 anos a ser trans. Então, de repente, há as idosas que já passaram 10 anos, meu Deus, 10 anos. Muito ano, isto é velhice. Mas como é que é a conversão de anos trans para anos? É uma bela pergunta à qual eu não sei responder. Não é só uma conversão. Mas é basicamente, acho eu, e isto eu não, pronto, eu não fui eu que fiz o mimo, não fui eu que defini estes conceitos, mas acho que é a partir do momento em que tu começas a dizer para ti própria, tipo, sou trans, pronto, a partir do momento em que começas a dizer às pessoas, a viver enquanto pessoa trans, de repente, acho que é aí que começa, tu nasces enquanto, pronto, sei lá, não sei, isto é tudo muito debatível. Quando é que tu nasceste? 1995. Mas pronto, isto é conceitos debatíveis. 94. Pronto, coisas debatíveis. E de repente Não, havia. mas sou eu que neste bem não. Pronto, depende, Gisela, depende. Mas sim, pronto, o título do livro é muito. Porque há esta ideia dentro do livro de passado e de ancestralidade, de brincar com coisas antigas e com personagens que já cá não Sim. estão ou estão na mesma. É um trabalho muito de espírito, muito fantasmático. E de repente fazia muito Não, sentido. uma mitologia. Sim, brincar com mitologia. E de repente fez sentido chamar de Elder Femme, porque pronto, sinto que as personagens aqui elas são todas muito velhas em trans years. Então, pronto, fez sentido. Muito bem. Enfim, falei demasiado. Mas isso, no Matos, era uma combinação. Nós ganhaste um prémio muito importante o ano passado e depois assistiu num livro, num videojogo, não é? Tinha Uma um performance. videojogo, uma performance, ainda tinha um livro para folhear lá e depois tinha o booklet que acompanhava a peça. Como era o videojogo? Ai, nossa, é difícil também falar sem ver, mas basicamente o videojogo era um espaço geográfico, ou vários espaços geográficos dentro de um jogo, porque basicamente eu e o Mário, que foi a pessoa que desenhou o jogo, tivemos só a tentar criar este outro mundo ficcional e como a mim fazia-me falta propor às pessoas que vinham ver a peça a entrada num mundo muito concreto, com plantinhas e montanhas e ruínas, porque de repente, ainda que eu jogasse com algumas coisas em termos de espaço cénico, eu gostava de propor, quase de maneira literal mesmo, que há este outro lugar que as pessoas podem explorar de alguma forma e guiá-las através desse gameplay. Pronto, eu acho que é um bocadinho isso. Vai ser isso, ela vai? Não, eu acho que é incrível estar aqui convosco porque vocês têm, desdobram-se em tantas coisas, não é? Muitas épocas. Épocas e depois Grande formas de expressão, não é? E queres falar um pouco como foi a tua experiência? Estiveste agora no Festival do Carmo, recentemente, não foi? Queres falar um bocadinho como foi essa experiência? Overwhelming. Pronto, então, este filme que tem 11 horas, de que eu já falei, demorou 10 anos a ser feito, portanto, era assim uma coisa que eu queria mesmo, um ciclo que eu queria mesmo fechar. Então foi muito especial, porque claro que só assim aqueles grandes cinéfilos que aguentam aquele tempo todo a ver um filme é que foram ficando. Mas foram ficando poucas pessoas a sair da sala. Mas pronto, eu devia te explicar um bocado do filme, né, também. Mas é um ambiente muito, é um universo muito, muito próprio que o Joaquim e que o Nuno criaram e que confiaram em mim também de certa forma para fazermos ali
ter sempre um olho de fora, tentar sempre perceber se aquilo é. Não é um filme fácil, mas tentar perceber se é possível que chegue a toda a gente e que toda a gente consiga entender, porque eles vão buscar tudo, não é? Assim, Elder Families até é muito complicado, há textos complicados. E sei lá, podemos pegar no Agostinho, que é super, aquela teologia super difícil. Pronto, e esse universo muito próprio, como é que eu explico o universo do Joaquim do Nuno? De certa forma, é como se a música também envolvesse o ambiente e o espectador ficasse um bocado preso às obras de Hildegard, por exemplo, onde a imagem se calhar já não tem tanto poder, é mais a música, depois trocam as voltas, depois passa o texto, depois, pronto, é uma espécie de história do mundo ali enfiada. Aliás, o diretor do festival disse que o filme era considerado uma ópera mundi por ter tanta história no cinema também e ser tão transversal e ter tantas linguagens. E é experimental no sentido em que às vezes a câmera é um bocado shaky, os planos são imperfeitos, a ideia não é ser um filme perfeito. Eu não quero ser spoiler, Não tens de ser Só dar como spoiler. desculpa interromper, é só dar como a ideia de experimental e imperfeito, está tão ligado aí o pouco. Isso é verdade. Experimental e imperfeito. shaky. Shake, exato. Super. Mas. Tens alguma pergunta específica? Sim, Gisela, vai, pergunta. A Odete é uma cheerleader. A Odete foi uma grande cheerleader toda esta semana. Que, por falar nisso, olha, estamos agora numa exposição no Porto, faz a publicidade, mas queres falar um pouco sobre a tua peça? Qual Porque peça? estamos na tua peça lá na exposição, que se chama Erro 417, Expectativa. Sim, curada pela Marta Espiridião, Está aqui connosco. que está aqui connosco no público. Gisela. Ou então falar do que é para ti essa questão da expectativa e do falhar e como é que isso depois como é que tu lidas com isso no teu dia a dia, se isso é mais fácil para ti? Não é fácil, não é fácil. Não sei, isto é uma conversa muito complexa mesmo, esta coisa da expectativa e do erro. Nossa. Mas eu gostava de ouvir a explicação da peça, porque eu não tive coragem para te perguntar lá na... Coragem. A pergunta que toda a gente queria fazer, olha, já viste? É assim tão misteriosa? Nossa, adorei. Consegui. a performance. Consegui. Nem temos direito. A peça, pronto, aquilo é... Então, eu estou a tentar escrever uma ficção, mesmo tipo uma ficção entre o sci-fi, a fantasia e o climate change, sci-fi, enfim, um monte de coisas. E a proposta da Marta surgiu quando eu estava a escrever isto, a iniciar, e de repente fez-me sentido tentar transpor esta ficção, este lugar, estas personagens para um contexto visual. Só que, pronto, não há assim tanto tempo, não há assim tanto dinheiro, e eu acabei por selecionar algumas partes dessa ficção, tanto a linguagem que eu estou a tentar criar para essas pessoas, porque elas não falam nem português nem inglês, têm uma linguagem própria que está escrita na parede, como alguma simbologia que está no vídeo e que tem tanto um livro que elas usam, que também está lá, tanto cores. Só que pronto, porque estamos aqui no plano das ideias, não é? Mas é uma parede que tu construíste no local e onde está essa linguagem. Sim, tem uma espécie de grafite que tu falaste, sim. pintaste, e depois tem também uma instalação de vídeo em que tu, no Sim. fundo, há um livro feito por ti. Sim, e que tem também uma série de imagens. uma peça de som. Uma peça de som, exato, e depois estou E a depois ler tens o uma- capítulo, e depois um tenho um vestimento, fato, queres tenho um contar? fato de peruca, um fato Feito de cabelo, Só de cabelo, só de perucas. só de cabelo sintético, que no fundo é... Ai, estou a revelar demasiado, mas sure. No fundo... Porque, no fundo, quem for lá, isso que vai ver, não é?
As pessoas vão Está achar que é feito, super já inauguramos, conceptual Odete. e não é nada. Já inauguramos. Já inauguramos. Já chegou. Pronto, Revelando os Segredos não é Não, conceptual, é uma mas coisa aí muito... colaboraste com a Nara, não é? Nessa Ah, peça. sim, Queres falar um pouco pedi a sobre Nara isso? para cozer, eu apresentei a ideia, só que eu não tenho máquina de costura, não sou assim tão talentosa com a agulha e a linha. E pronto, Nara cozeu e era muito esta ideia porque há um capítulo, uma parte do livro em que alguém explica que a um certo ponto, ai, tenho que descrever tudo, mas a um certo ponto eles começam a fazer roupa com o cabelo das pessoas que morrem, pronto, e há muito esta ideia de reusar o material orgânico das pessoas que morrem para outros fins, exatamente pela falta de recursos, e de repente as roupas, há uma maneira de tecer muito própria que eles desenvolvem com o cabelo, e é cabelo envelhecido, e pronto, e está ali aquilo. Mas até faz-me pensar um bocado se realmente é uma falta de recurso ou usar um recurso que sempre esteve lá, porque essa questão do cabelo Sim. continuar É por isso que eu dizer, não consigo. Estamos a entrar na ficção que ainda não saiu, que eu não sei sequer no que é assim tanto. Sim, não, mas isto é Mas uma sim, sim, ciência sim. enorme. Portanto, eu acho engraçado ir buscar essa ideia. Queres ler, Rafael, queres tu ler um bocadinho do livro da Odete? Ela. Sim, os poemas são em inglês. Há alguns em português que Eu eu. gosto muito daquele do início, que é mais assim. Aqui. Nossa. Olha. Pode ser, é só tudo a seguir. Pode ser? Tens alguma É mais um explicação mantra, para este assim. poema Então, visual? Ok. Pode Só um mostrar. mantra, um mantra. É uma espécie de mantra. Não se vai ver muito bem. Não se vai ver. Tens mesmo de ler. Okay. We are not from the future, we are from the past. We are not from the future, we are from the past. The present. Nós não somos do futuro, somos do passado. Nós não somos do futuro, somos do passado. We are not from the future, we are from the past. We are not from the future, we are from the past. The present. Nós não somos do futuro, somos do passado. Nós não somos do futuro, somos do passado. We are not from the future, we are from the past. We are not from the future, we are from the past. The present. Nós não somos do futuro, somos do passado. Nós não somos do futuro, somos do passado. We are not from the future, we are from the past. We are not from the future, we are from the past. The present. Nós não somos do futuro, somos do passado. Nós não somos do futuro, somos do passado. We are not from the future, we are from the past. We are not from the future, we are from the past. The present. Nós não somos do futuro, somos do passado. Nós não somos do futuro, somos do passado. We are not from the future, we are from the past. Isso é uma oração. É uma oração. Incrível. E quem és tu? Hã? Quem és tu? São as pessoas trans? E são os personagens deste livro. Que eu disse que é uma narrativa, de alguma forma. E era, como também surgiu de um trabalho muito performativo, eu acho que o I também se refere muito às pessoas que performaram a peça, tanto eu, a Tita como o Erlander. Mas sim, é isso. Fica no mistério o I, na verdade. Eu não vou explicar nada, Mas, acabou. quem ler pode se identificar. Sim, não é um I fechado de todo, é uma afirmação sobre algumas coisas, as pessoas se identificarem. Eu, quando li isto, eu achei que isto era muito tu, porque tu pareces-me sempre uma pessoa do futuro, mas na verdade eu sei que tu tens muitas influências que são também, como estavas a dizer, não é? Tem essa ancestralidade e depois tens outras referências também que são assim, que eu acho que são coisas antigas, mas que ainda não chegámos, nós enquanto humanidade ainda não chegámos àquele lugar. Então acho muito interessante a forma como vais navegando esses tempos, ou como moldas esse tempo a ti, e como também tenho-te visto nesse processo de abraçar os teus diferentes talentos. Porque depois também vais fazendo música para espetáculos de teatro, não é? Se bem que eu conhecia a Odete a ver a Odete no palco, portanto, foi assim que eu
que eu tive Sentiste contacto. Gisela? Foi inesquecível. Marta. Não, mas hoje estava a pensar, antes de irmos para aqui, estava a pensar em algumas coisas. Nós passamos muito tempo juntas na semana passada, não é? Mas estava a pensar que assim, neste mundo artístico, tu és a única pessoa com quem eu estive num trabalho que não era nada artístico. E, portanto, para mim, Momento há icónico das uma, nossas exatamente, vidas. há uma compreensão que eu acho que é, assim, muito... Compreensão da pobreza, né? Do struggle, completamente, de pagar sim. as contas, sim. Exatamente, por não poder ser só artista, ou não poder ser só escritor, ou, quer dizer, que é que também não deveria ser assim, não é? Não deveria ser assim. Aliás, no outro dia estava a contar isto, não sei quem, que uma vez, em conversa com a Dulce Maria Cardoso, estávamos a falar destas questões, não é? Da sobrevivência e daquilo que é esperado de nós e de ser quase uma convenção de que nós temos que ser outra coisa, não é só o ser, mas mais o fazer outra coisa para além daquilo que queremos, não é? E que nos faz sentir bem. E ela disse que uma vez, ela disse que foi ao médico e que estava em conversa e ele perguntou-lhe o que é que ela fazia para além de ser escritora e ela perguntou-lhe o que é que ele fazia para além de ser médico. E eu nunca me esqueci desta conversa e achei divertidíssimo porque é mesmo assim, não é? É expectável que esse fracasso. Pronto. Ser artista é um fracasso, é isso que estás a dizer. Não estou a dizer que se assume que um artista não pode ser só artista, ou que não estão criadas também as condições, como nós Sim, eu sabemos, acho que é mais para isso. isso. Eu acho que Obviamente, se calhar- não é? Porque viver de candidatura em candidatura, de apoio em apoio, É e triste. nos intervalos ter outros trabalhos Agora não lembrei-me, artísticos. estás a falar disso, lembrei-me de uma coisa que a Audre Lorde diz, já não sei se é num artigo ou num poema, mas acho que é num artigo, que ela fala que a poesia é uma arte operária, Sim, porque sim, se escreve bastante. entre turnos. Portanto, é um Exatamente. bocadinho isso também, acho eu. Lembro-me porque, pronto, Não, nós sim, estávamos eu não nesse sei. trabalho Sim, e acho sim, que estávamos as duas a sim, tentar escrever Aliás, coisas eu entre fiquei, turnos. quando cheguei, quando eu te vi, eu pensei, espero que não seja ele. E depois percebi que eras tu. E eu assim, ok, então és mesmo tu. Não é? Pensas, então mas esta rapariga tão talentosa, porque é que ela está aqui? Alguma coisa está mal? Porque é que ela não está onde ela pode estar, não é? Porque não há problema nenhum com isso. É só, mesmo porque eu sei que não era o sítio onde tu estavas feliz, não era Acho não que era ninguém quem está tu és. feliz Não. ali, Sim, mas isso é outra sim, questão. Mas é isso, é bom ver o que é que tudo o que aconteceu na tua vida depois de tu também teres saído desse lugar. E acho que é preciso muita coragem porque não é só essa questão financeira que tu estás a falar, mas sobretudo quando és uma pessoa trans e muitas pessoas trans têm de fazer crowdfundings, eu recordo-me mesmo já há vários casos que sei que as pessoas têm de fazer crowdfundings para poderem fazer as cirurgias que necessitam para estarem bem consigo próprias, não é? E que tu também acabaste por ter de fazer não é? Portanto, um crowdfunding desse. Portanto, é uma questão de precariedade, mas é também uma questão da própria saúde, não é? Mental, emocional, física, daquilo que é necessário para o bem-estar, acaba por ser ainda muito mais difícil nessa condição. Queria dizer alguma coisa? Não tens de dizer, não. Se calhar vou ler um bocadinho, acho que mais qualquer coisinha do teu livro. Não, posso ler eu? É que assim Então o lê. poema para a Rafaela. Está em inglês, desculpem. Que é. Porque nós falámos, estavas a falar desta coisa das origens, das gênesis do cristianismo e eu estava a fazer umas caras que parecia que não estava a concordar contigo e tenho alguns... pronto, é polémico este assunto da minha vida porque, pronto, eu sou daquelas pessoas que culpa a história do cristianismo por muitas coisas Eu também. e eu não consigo dissociar o cristianismo da sua própria história e acho que às vezes pode
pode ser perigoso fazermos isso, mas, pronto, não tanto a alongar este assunto bem polémico, bem tabu, eu vou-te ler aqui um poema que acho que escrevi a pensar em ti, de alguma forma. Então, long ago, Jesus was fish too, and so were we, our spirits do know wet, sprinkled, baptized into a new, invisible to others, realm of life. É isto. Senti. Pronto. Jesus was fish too. É tudo que eu tinha a dizer. Mas eu concordo que não devemos também fazer essa abstração assim tão radical. Esquecer a história do cristianismo, não é? Mas se calhar aprender um bocadinho com... Aprender, a Igreja Católica não aprende. Mas é preciso fazer a desconstrução, porque aquilo que a Teresa propõe na teologia feminista é partir de uma experiência de contradição, daquilo que é a teologia que nós adquirimos culturalmente e que nos é passada, para a teologia que nós... para a nossa teologia. E perceber que os textos não correspondem necessariamente à vontade de Deus, claro, como poderiam, mas que são escritos com uma inspiração divina. Pronto, isto parece um bocado vago e parece que não tem um contra-argumento, mas se calhar até posso ler só um bocado, na verdade. Ela faz uma coisa muito interessante, que é a partir da análise dos textos bíblicos e... Ok, foi o que eu disse. Pronto, a teologia feminista para ela é a partir da contradição. E o que ela diz é contradição inicialmente vivencial. A contradição entre a vivência que uma pessoa tem de si própria em relação a Deus e a imagem de Deus ou a interpretação teológica que esta pessoa recebeu. Exemplo, uma pessoa homossexual pode considerar correto e querido por Deus o exercício da sua sexualidade em determinadas circunstâncias. Pelo contrário, a interpretação teológica que recebeu pode considerar este exercício intrinsecamente perverso, está entre aspas, e sempre contrário à vontade de Deus. Outro exemplo de contradição. A contradição entre a vivência que uma pessoa tem em relação a Deus e uma passagem dos textos que a sua tradição religiosa considera sagrados. Exemplo. Uma mulher cristã casada pode considerar contrário à vontade de Deus que o seu marido se considere de alguma forma superior a ela. No Novo Testamento, pelo contrário, esta mulher encontra escrito: a mulher recebe a instrução em silêncio com toda a submissão. Não permite à mulher que ensine, nem que exerça o domínio sobre o homem, mas que se mantenha em silêncio. Isto é um bocado duro. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Eu tenho uma teoria em relação a esta coisa da Eva. Eu acho que foi propositado. Acho que Deus teve uma conversa com Eva. É mais Lilith. Eu É acho mais que Lilith. Não, eu acho que Eva entrou ali num complô com Deus para entregar o conhecimento ao homem e não o contrário. Mas pronto, não posso dizer isto que sou queimada. Mas não está escrito, Rafael, isso não está Pois escrito. não, mas não tem que estar escrito. Ai, isso já é outra questão. É muitas questões, Pois estás é, a fazer muitas Mas questões. vou parar então. Não... Ai, meu Deus. Mas acho que dá para perceber esta questão da contradição. E pronto, e depois a forma de resolver isto tem a ver com. Lá está, é uma grande abstração da pessoa. Mas como é que isso para ti? Como é que encontras essa. Porque há bocado tu falaste nessa questão da conversão tardia. Não sei se foi bem esta expressão que tu usaste. Uma coisa já. Sim, em relação a ti. Foi uma coisa. Mais ou menos como que. Foi há cerca de 5 anos, mais ou menos. Partiu assim de uma experiência pós-morte, mas pronto, também esta história das conversões, eu acho que também... Porque é diferente, não é? Quando a pessoa se converte e quando se toma essa decisão, quando é uma decisão depois adulta, versus aquilo que normalmente acontece, que é uma imposição. Aliás, até mais uma daquelas questões das imposições. Eu estou a lembrar porque a última vez que estivemos aqui, estava cá o André de Cedar e ele tem um poema que diz mais ou menos: decidimos por tão pouco, uma fresta, uma volta, uma coisa assim. As decisões de ser menino ou menina e a decisão também dessa questão da religião, que depois vai também condicionar o papel que nós temos e como somos vistos. Mas nessa questão da queerness e do feminismo, porque
Como é que também tu lidas com essa questão de ser um Deus masculino? Não necessariamente. Não. Ai, Isto está a ficar tenso. Está a ficar muito tenso. Não, Vamos falar de outras propriamente. coisas. Acho que Deus é mais uma entidade, não é? Uma espécie de arquitetura. Panóptico. Sim. Ai, vamos aqui para uma espiritualidade. Está patrística. Não, estou a brincar. Eu acho que a Igreja Católica estuda muito pouco os textos bíblicos e arruma muitos na gaveta, não é? Nós não temos o Evangelho da Maria Madalena, mas sabemos que provavelmente foi a primeira a ver Cristo ressuscitado, não foi o Pedro nem o Paulo, não é? E pronto, e convém arrumar esse assunto sempre, portanto... Nisto eu acho que, por exemplo, a Igreja Protestante tem mais Ferramentas. Tem mais ferramentas, sim, para isso. Ai, está a ficar tenso. Não há Não tensão. está nada, não está nada. É só Vamos respirar ler fundo. aqui, vamos ler um pouco mais de Ovete. Devia ter trazido uns livros aqui para encerrar umas partes da Bíblia que gostava de ouvir a Rafael falar, mas pronto. Outro dia. Depois temos que ir aos místicos, portanto vamos aos fazer um místicos agora. jantarzinho. Podem fazer depois um direto de Instagram, cada uma em sua casa, com os seus livros. Esqueci das Sabíamos que havia algo errado com o depósito. Sentíamos que algo nos observava. Independentemente das nossas ações, ou melhor, das nossas intenções para com os objetos, havia algo de vivo que nos ameaçava. E essa sensação manteve-se misteriosa até que os vimos, aos monstros. Coisas de pele escamosa e a pingar algo fluido. Monstros entre as ruínas do passado, à procura de qualquer coisa, ou então a proteger esse mesmo passado. Criaturas mais alienígenas do que qualquer coisa que tínhamos visto noutros planetas. Sem falar, olhavam para nós. Imersos no horror, afastávamos-nos dali, com os objetos que tínhamos vindo buscar. Nenhum deles fez nada, quase como se nos tivessem permitido roubar os artefatos. Talvez soubessem que os iríamos destruir, devolver à origem. Assim que saímos, questionámos quem seriam, se seriam alguém. Como foram ali parar, sendo que achávamos que a nossa equipa tinha sido a primeira a explorar aquele arquivo, completamente esquecido, assim como o seu planeta de origem. Havia algo de assombração naquilo, nelas. O que estariam aquelas criaturas ali a fazer, a caminhar em uníssono e em silêncio? Isso é parte da dimensão mais ficcional, se calhar. Mais in your face, ficção do livro. Ficção, mas também eu vejo sempre aqui um bocadinho essa... Tu tens sempre também assim, essa crítica, não é? À história. E portanto, quando usas a palavra arquivo, hoje em dia acho que é das palavras que mais triggering, não é? O uso que se faz dela, do que se faz do arquivo, quem mexe no arquivo e para quê, e onde é que vamos buscar onde vamos buscar isso, portanto, não deixa de ser curioso. I refuse to die. Eu podia nem dizer mais nada, porque eu acho que isto é. Acho que isto é o lema de muitas pessoas trans. Não lembra toda a gente, às vezes. I refuse Não to sei, die, às vezes. não sei, olha que não sei. Quer dizer, há dias, né? Também. Não sei. Sinceramente. Recusar morrer é ter uma consciência muito própria de estar vivo e a querer estar vivo, não é? Quando sabes que em muitas partes do mundo é um perigo, seja quem tu és, não é? E nem toda a gente tem essa experiência. Portanto, acho que a maior parte das vezes nós estamos mais apáticos e mais com medo e aquela ideia de o que é que eu estou aqui a fazer e se eu pudesse não estava aqui e custa-me acordar. Sim. Eu creio que há, e por acaso não muito isso em pessoas mais ou menos nascidas na altura, na vossa altura, noto isso. E assim, à volta dos 30, um bocadinho antes, o que eu acho que é um bocadinho assustador. Eu acho que quando
pelo contacto que tenho tido com pessoas trans, pelo menos é o contrário, percebes que tiveste aquela vida imposta e depois estás a lutar para ter a tua vida real, por assim dizer, e depois ainda tens que lidar com uma série de agressões, não é? No teu dia a dia. Então, quando tu dizes I refuse to die, parece que é mesmo. Sim, há uma vontade de viver quase inerente à recusa em morrer, né? Acho eu. Também é uma espécie de viver como luta, de alguma forma. Acho eu. Uhum. E, Rafael, achas que há essa. Achas que há essa. Como é que vês essa questão da espiritualidade hoje em dia? Achas que também é tu foste por um caminho muito específico, que é aquilo que as pessoas. Que não é o mais popular, não é? Não é, já foi, ainda não é. Ou pelo menos tínhamos a ideia que era. Mas hoje em dia as coisas estão a ir para outro caminho, fala-se que as pessoas falam em espiritualidade, mas não querem ligar isso com uma religião. Muito menos cristianismo. Muito menos, exatamente, muito muito Nossa menos. Senhora. Mas de onde é que achas que vem essa, ao mesmo tempo, está sempre a falar essa questão de mindfulness, de espiritualidade, como é que se evita cair também numa coisa louca? Eu tenho problemas com esta nova espiritualidade, um bocadinho. Qual é? Conta-nos. Pá, não sei, acho que é um bocado um negócio, não é? Também, acho que as pessoas estão a aproveitar. Muitas pessoas privilegiadas aproveitam-se deste tema, não é? Da espiritualidade, do mindfulness, não sei o quê. Mas sempre foi um negócio, não é? Sempre foi. A religião também, não é? É Também o um mais negócio. lucrativo. É isso que eu ia dizer, o Mas mais agora lucrativo. Não sei se é por termos mais acesso, não é? Também à informação, que as coisas nos parecem mais próximas. Mas às vezes é um bocadinho, não sei, sinto que entrar ali num ramo de já vão buscar psicologia moderna, fazer reprogramação da mente, já levam a pessoa para um caminho totalmente. Não sei o que é que te parece. Tu me fizeste a pergunta, achas que. Não sei, é que isto causa-me um bocado de. Não quero estar a dizer uma coisa errada e estar a numa pôr um fase. Eu não sei o que é, portanto, eu não. Olha, a espiritualidade. Mas o Nova que é que é? espiritualidade, não A sei. nova espiritualidade, não sei, Yoga. É que não é novo. vais buscar tu a todas as religiões. Mas vai buscar Há um bocadinho mix de agora, cada, não é? Também, Uma sim, há um espécie de bocadinho, eu vais acho que é buscar mais ali, isso, aquilo, não é? vai. Mas as coisas não têm de ser. Eu acho que as coisas não têm de ser conflituosas. Acho que é preciso questionar Sim, sempre, sim, não é? claro que sim, claro que sim. Mas depois acho que há semelhanças em todas elas, mas também. Mas quando, pelo menos já tentei várias vezes, já fui a vários tipos de igrejas, já conversei com muita Ok. gente, porque eu queria entender porque é que as pessoas acreditam naquilo que acreditam, porque é que praticam aquilo que praticam, não é? Eu também andei na catequese 10 anos, fiz tudo isso, mas não pratico. Não pratico e mesmo alguns desses sacramentos só o fiz um bocadinho mais crescida, ainda criança, mas mais crescida. Portanto, mas não acho sequer que nós tenhamos sempre essa capacidade de entender para estar a ser uma coisa que é tão que é imposta ou que é vista como uma única via para um bem, para ser bom para o bem, não é? E, pelo menos aquilo que eu também gosto muito da poesia de Manuel Faria, é que mostra esse lado de divino, mas nós sabemos em que é que ele acredita, não é? E o que é que ele pratica. Mas ele não impõe isso aos outros. E eu posso vir de um lugar completamente diferente do dele e encontrar essa comunhão. Tu me lembras daquela da Teresa d'Ávila, de Deus estar no meio das panelas? Sabes? Uau! Que é maravilhoso, Isso é está em tudo, não é? Que horror, agora vou aqui. Não. Normal a teologia. Vai. Mas nisso eu vou buscar muito os místicos que fazem uma desconstrução maior, mas ao mesmo tempo um nível de simplicidade muito grande, que o Daniel também tem, que não impõe. Aquela ideia de que só o nome de Deus, Yahvé, não é? Tem a ver com o sopro e com aquilo que tu. Ai meu Deus, tem a ver com a questão da vida, que o som da tua inspiração já produz esse nome, se tu fizeres. Parece que estás a dizer o nome de Deus, portanto é uma constante. Ai, mas
O que é Deus para cada cristão? Não, isso se calhar é melhor não. Mas eu acho que aquilo que estavas a dizer, Gisela, tem muito a ver com o que estávamos há um bocado a falar da própria história do cristianismo e da ligação ou da importância de criar uma nova ordem no mundo moral, acho eu, com a ligação entre criar uma nova ordem no mundo cristão. Acho que as duas coisas se interligaram de uma maneira tão perversa e tão intensa que é muito difícil conceber uma maneira de ver o mundo cristã que não aniquile as outras maneiras de ver o mundo. Acho que para nós, pelo menos para mim, é muito difícil conceber o cristianismo como não dogmático. E acho que se calhar, Rafaela, se quiseres falar, tipo, como é que. Não, se fazer Isso é perguntas muito pessoais mau, é mas melhor sim, não dogma. ir. Não, mas pronto, acho eu que é isso. Não sei. Eu acho que o cristianismo não é nada dogmático, por isso é que separa um bocadinho Pois, mas o tem. catolicismo da. Eu sei, mas por exemplo, pensar em coisas como a famosa caça às bruxas, né? Pois, Caça aos heréticos, tipo, foi preciso tentar aniquilar maneiras de ver o mundo para conseguir que o cristianismo vingasse de uma maneira pronto, que fosse a nova ordem social, que fosse a nova ordem filosófica, económica, enfim, tudo. Olha, Diz. vamos ler só mais um bocadinho, porque também vamos ter de terminar. Ai, desculpa. Podem respirar. Vou ler a página toda desse do I Refuse to Die. Ai, Acho que vale muito a pena. I refuse to die. I refuse to succumb to the guns of my oppressors. And if I do, I'll return. I'll come back wounded to haunt them, to avenge myself. I'll have the right to a ghost form, to remembrance. All my sisters live on, their legacy a star chart from the unborn. The trees vibrate and echo their undead cells, and I can feel them. I am feeling them as whispers caressing the words of this letter, as spirit tongues wetting the words, salivating them, salivating the signifiers, blurring their potential meaning. Finally, a mother tongue within the dreams of the possible. This, they, are my home, these viscous spirits, forever wet, forever drowning. Babies thrown into the river like Marcia, Gisberta thrown into the mud like Heliogabalus, corpses floating around in the Hudson or the Haze, homeless cardboard rotting away to the rain. From the water to the water, muddy becoming. A nossa podridão é sempre pantanal, é sempre esse esgoto, é sempre aquática. Então, para nós, a água guarda o segredo das nossas origens, mas também guarda as palavras que nos apagaram. Tinta que se borrata, papel que se desfaz. Essa promessa nunca foi para nós, foi? Quando sonhei com essa que sou agora, sonhei através da água. Transformei o meu corpo em corpo aquático, formei guelras por dentro, deixei a pele ir saindo no banheiro, pus lube alienígena com acima e deixei escorrer em mim sangue de um futuro vaginoplástico. Um corpo de água dissolve a fronteira, como antes disse. Já nada é penetrado ou penetrável, antes tudo flui. E depois aqui na página a seguir tens outra coisa que também é muito forte. Is there time to mourn the dead? Is there time to mourn the dead? Is there Que hoje cada vez menos, não é? Com o nosso estado pandémico também. Talvez leia aqui só mais uma coisita, se não te importares. Ou queres ler tu, a da Rafaela? Já que tu leste. Citar Rafael Jacinto. Incitar Rafael Jacinto. Essas páginas. Mas tens aqui. Porque eu regi. Podes ler este, talvez o aniversário,
Também podemos um aqui do regime. Quis recitar. Aniversário. Naquilo que acaba por ser um sufoco muito grande, uma caixa de cartão com 5 ou 6 buracos para se respirar, como se faz com os gatos. Vou ver as cábulas da visão. Queres ler a Joana d'Arc? Porque tu falas nela no. Porque ambas a referem. Eu tenho uma página da Arc. Depois tens, mas depois deixa de te ler. Agora mudaste. Agora não sei se era otário. Não. Tenho, tenho, sim. Eu não sei se era otário. Não, acho que não é, desculpa. Agora muito bom. Agora trocar. Este. Eu estou pensava para ler este da Joana d'Arc. Lê inteiro. Audiobook. Mas qual é o teu problema? Não, era o de acordo com o regulamento. Mas então, Odete, só para terminarmos, lês de acordo com o regulamento e o Vaticano. Ah, são dois? São curtinhos. São curtos. Ok, então. De acordo com o regulamento, achei que te tinha tirado o sutiã na altura errada, a tua cara de espanto. Agora também não te vou pedir desculpa. É isso. E agora qual é? O Vaticano, É queres muito mais para Mais para trás? Sim. Está aqui. Vaticano. Tentei ligar à Joana d'Arc. Está demasiado ocupada a retirar a mão esticada àqueles que se afogam. Olha. Água. É isto. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Obrigada.